É, meu amigo, acabou a brincadeira, o Catar é logo ali, o Hexa vem? Não sei, mas vai ser pau. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Olha só, temos a fotografia da Copa do Mundo de 2022. Basicamente, todos os que podem fazer alguma brincadeira na Copa estão classificados. Tem umas brechas ali, umas brechas acolá? Tem, mas que a gente só vai definir lá em junho. Então eu não vou esperar até junho para fazer um Polêmicas Vazias falando dos favoritos, quem pode surpreender, quem pode decepcionar, quem é azarão dentro da Copa do Mundo. E aí, para ser coerente com o que eu falo há muito tempo, primeiro que a gente tem aí a imagem de quem já está garantido na Copa do Mundo. E ficam algumas pendências em repescagem para junho. Lembrando, já era para a gente ter definido, por exemplo, essa vaga aí do País de Gales, ou Ucrânia ou Escócia. Porém, por conta da guerra, o jogo foi adiado. A gente precisa ver ainda se em junho a Ucrânia vai ter condições de disputar ou não a final da repescagem, porque senão a gente provavelmente deve ter aí um País de Gales contra Escócia, o País de Gales que está bem, diga-se passagem. O time da Ucrânia fez um ciclo legal, a Escócia foi botando as manguinhas de fora, então assim, qualquer um desses aí que sair dessa repescagem pode incomodar a gente numa primeira fase, mas não acho que nada mais que isso. Acho que o limite para qualquer um desses aí é no máximo, dependendo do grupo, no máximo oitavas de final. Mais que isso não vai. Mas lembrando, para País de Gales, qualquer coisa que aconteça vai ser histórico e espetacular. O restante da galera, não acho que ninguém vai fazer nenhum tipo de estripulia no Catar. Assim, o Peru, por exemplo, acho que vai precisar lutar muito para, por exemplo, para passar de fase. É uma seleção que foi ajudada pelas incompetências, por exemplo, de Chile e Colômbia, apesar de ter feito um ciclo com final de Copa América, contra o Brasil, inclusive, no Brasil. Mas não é um time que acho que no Catar vai fazer grandes coisas. Todos que vão sair da repescagem, e aí restam 3 vagas para essa galera que vai sair da repescagem, essa turma toda obrigatoriamente vai para o pote 4. Então, assim, eles vão pegar grupos muito provavelmente embaçados. Por isso que eu não acredito que ninguém que venha aí do pote 4, ou pelo menos essa galera da repescagem, vai aprontar alguma coisa. Assim, de repente, um País de Gales, se for, ou uma Ucrânia, batendo ali no máximo oitavas de final, eu não acredito em nada mais que isso. Mas vamos lá. A gente precisa começar, óbvio, pelos favoritos. Aí a gente tem 2 seleções que, para mim, estão nessa prateleira de favoritos, descolados das demais. Nessa prateleira tem 3 seleções, mas 2 dessas seleções, para mim, chegam melhores individualmente falando e coletivamente falando do que estavam em 2018. Uma foi campeã e a outra bateu semifinal. Inglaterra e França, França e Inglaterra. As duas fizeram um ciclo muito constante, muito competitivo, muito firme. Sim, durante um bom tempo ficaram invictas nesse ciclo. A Inglaterra chegou numa final de Euro, a França ganhou a Nations, então assim, a gente manteve o fluxo dessas seleções que foram muito bem na Rússia. Só que, de lá para cá, a Inglaterra está mais soltinha agora, desde que conseguiu readequar algumas figuras que surgiram dentro do ciclo, que não estavam no ciclo lá de 2018, muitos jovens, e aí, por exemplo, o Mason Mount. Então, tem jogadores que deram um tempero ao time da Inglaterra, o Phil Foden e tudo, e melhoraram o time da Inglaterra. Coletivamente é um time mais forte e continua um time muito seguro. A mesma coisa vale para a França. Ela continua um time muito forte e muito seguro e que melhorou ofensivamente. Tem hoje um Mbappé melhor do que tinha 4 anos atrás, tem o Benzema, que não estava 4 anos atrás, e o Griezmann mantendo o seu nível. Com o Theo Hernandes pelo lado esquerdo, o time ficou ainda mais solto, mas é verdade que hoje, por exemplo, tem um Varane pior. Tem uma zaga que pode ser considerada um pouquinho mais vulnerável, mas no geral o time melhorou. Acho que o Pogba deu uma estagnada, né? De 2018 para cá talvez ele tenha piorado, mas o Kanté melhorou. Então você tem um time que, no geral, coletivamente falando, melhorou o seu trabalho. Então essas 2 seleções estão na primeira prateleira de favoritas, junto com o Brasil, que acaba de bater recorde nas eliminatórias. O Tite, em toda a sua história de eliminatórias, fez 70 gols
e tomou só 8. É inacreditável em 29 jogos e não perdeu nenhum. Nesse meio do caminho, ganhou uma Copa América, perdeu outra Copa América, mas chegou nas 2 finais. Então, assim, foi até o limite de onde dava. Fez uma renovação clara, com muitos jovens entrando, inclusive no time titular, e com mais variações táticas do que tinha em 2018. Hoje é um time que tem pelo menos outras 3 formas de jogar, se adaptando melhor a adversários e continua um time muito difícil de perder. Muito seguro. Entre as seleções, eu diria que tem o melhor sistema defensivo do mundo. A gente já falou algumas vezes aqui. Se você pegar Alisson, Ederson, Everton, Militão, Thiago Silva, Marquinhos, é difícil você olhar uma seleção que tenha essas opções para compor o seu sistema defensivo. E aí você diz, mas por exemplo, a Holanda tem De Ligt e Van Dijk, ok, mas o terceiro elemento, ou o primeiro reserva, não é do mesmo nível. Mas o De Vrij, não é. Ninguém é. Aí você vai na Alemanha, não é. Na Espanha, não é a mesma coisa. Em Portugal, não é a mesma coisa. Você pode ter duplas muito boas, mas assim, um trio em que o primeiro reserva imediato é basicamente no mesmo nível ali, por mais que eu ache o Militão um pouco abaixo, e você vai para os goleiros, são 3 caras de um nível absurdo. E aí você complementa com um Danilo que defensivamente ele é muito forte, muito seguro e fundamental para toda a estrutura defensiva da seleção brasileira. Então, para mim, as 3 seleções que estão descoladas das outras do ponto de vista competitivo, tá? Ninguém tá falando aqui de quem é mais divertido de ver jogar, quem é mais legal de se assistir. A gente tá falando do ponto de vista da consistência de competição. Para mim, França, Brasil e Inglaterra nesta ordem, porque o ciclo foi muito seguro, 2 dessas seleções individualmente, inclusive, melhoraram. E você fala, e o Brasil? Eu acho que o Brasil chegou em 2018 casando competitividade e diversão de uma maneira melhor do que agora. Hoje você tem um Neymar pior do que você tinha, por exemplo, antes da Copa de 2018, individualmente falando, fisicamente falando. Acho que você tem um Coutinho hoje piorado, mas em compensação você tem um meio-campo que tá voando, né? O Bruno Guimarães chega muito bem, Paquetá chega muito bem, Casemiro continua jogando uma barbaridade, os pontas estão muito bem. Eu diria que hoje, se você pegar Antony, Rafinha, eventualmente o Vinícius Júnior, eles chegam mais, talvez, importantes dentro da estrutura do time do que, por exemplo, o William em algum momento lá, antes da Copa de 2018, né? O Douglas Costa chegava muito bem, mas chegava fisicamente sempre em xeque, sempre em dúvida. E o Brasil tinha menos opções no banco, né, para rodar do que tem agora. Então acho que agora você tem, por exemplo, o Fabinho num nível muito próximo do Casemiro. O Bruno Guimarães pode ser uma ótima alternativa ou para o Paquetá ou para o Fred. Então você tem uma figura ali que você não tinha talvez em 2018, como você tem pelos lados muitas opções, né? Já disse Antony, Rafinha, próprio Vinícius Júnior, pode ser que tenha o Rodrigo e ainda outras variações, né? Você ter o Richarlison, você ter eventualmente o Gabigol como um cara que sai do lado para dentro para funcionar como um segundo ou primeiro atacante. Então hoje é uma seleção que tem mais variações táticas e de opção no banco de reservas em relação a 2018. Os 3 favoritos, para mim, com sobra. Na segunda prateleira, você vai ter uma galera aí, abrindo com a Alemanha. O trabalho do Hans Flick é muito seguro lá, né? É um time que parece muito potente, né? Muito intenso, mas talvez falte, não é poder de fogo, mas talvez falte poder de decisão para a Alemanha entrar na mesma prateleira dos 3 favoritos. E acho que junto com a Alemanha é preciso colocar a Espanha, que fez uma ótima Euro, tem um coletivo muito seguro, assim como Portugal e Argentina. Essa Argentina, inclusive, igualou o seu melhor retrospecto na história, né? De 31 jogos sem perder. É um time que melhorou, chega muito mais seguro do que chegou em 2018, com alternativas de ataque, com um meio-campo mais sólido, com um goleiro mais seguro, com um sistema defensivo mais seguro. Então, acho que é importante olhar para a Argentina. E a Bélgica também está nesse bolo de quem vai longe, assim, a gente tá falando de seleções que você espera aí quartas de final pra frente, né? Tanto a Alemanha, como a Espanha, como a Holanda, como a Bélgica, é das quartas pra frente. E aí qualquer coisa que não seja isso, entra num caráter de decepção. Nesse mesmo bolo, eu acho que a própria Argentina, a Holanda e a Bélgica podem entrar também no caráter decepcionante, porque depende tudo muito de cruzamento. De novo, a decepção, ela só pode vir para mim da segunda força, né? Da segunda prateleira que tem, como eu já disse, essas seleções. Portugal fica com o pé ali, talvez, no potencial decepcionante, mas eu acho um time seguro e que, dependendo do caminho, pode se desvencilhar aí. Mas eu diria que Portugal tá nessa
sala da galera que é segunda força, pode ir longe, mas tem um pezinho na decepção. Então, os decepcionáveis, Holanda, Bélgica, Argentina e Portugal. Diria que são essas 4 seleções. Eu não vejo, por exemplo, a Espanha e a Alemanha correndo o mesmo risco, porque eu acho que tem jeitos de jogar mais seguros do que essa galera que eu disse aí. Mas, de novo, tudo vai depender do sorteio, tudo vai depender do desenrolar do cruzamento no mata-mata, porque você pode ter, por exemplo, a Alemanha caindo no grupo do Brasil, pô. Já que a Alemanha é pote 2. A Alemanha é pote 2, então ela pode embaralhar muito grupo aí. É bom ficar de olho. A Alemanha pode cair no grupo da Argentina. É complicado, né? Mas a Alemanha também pode se dar bem e cair no grupo do Catar, que é cabeça de chave. Então, de novo, você tem todo o desenho dos potes baseado em ranking da FIFA. Fora a galera que vem da repescagem, que obrigatoriamente vai pro pote 4, não importando o seu lugar no ranking. Por isso que o ranking da FIFA, que você pode discordar, pode não concordar, eu já fiz polêmicas vazias sobre isso, por isso que o ranking ele é tão importante. E aí, ó, tem um pote de uma galera aí que pode surpreender. Pode surpreender, de novo ali, bater umas quartas, tirar gente grande no meio do caminho. E aí, de novo, a Suíça, ela tá aí. Eu que trabalho com isso, a gente faz jogos da Suíça e tal, eu não me surpreenderia com a Suíça. Mas eu entendo que colocar a Suíça aqui no pote das surpresas é coerente porque, enfim, a maioria da galera não acompanha, ou não assiste, ou não tá vendo o ciclo todo. Então a Suíça é um time que pode incomodar muita gente grande aí, de novo, e pode aí bater quartas e derrubar gente grande no meio do caminho. Senegal, para mim, é a melhor seleção africana. E aí, de novo, você tem campanhas já históricas de africanos, né? Batendo quartas e tal, como o Gana fez em 2010. Gana é um time para também ficar de olho, mas Senegal, para mim, é a grande seleção sul-africana, por mais que tenha ido para repescagem, mas é a atual campeã da Copa Africana de Nações, é um time de uma geração muito forte, então eu ficaria de olho na Suíça, ficaria de olho em Senegal e ficaria de olho em outras 2 seleções, assim, que pode parecer doido, mas o Canadá tem disparado a sua melhor geração, vai para a sua segunda Copa, classificou com antecipação, inclusive, nas suas eliminatórias, que tem times com muito mais grifes, como os Estados Unidos e México, mas o Canadá é um time que pode roubar ponto de muita gente grande no caminho e não se iluda se passar pro mata-mata. O Canadá indo pro mata-mata já seria para muita gente surpreendente. Então eu olharia aí pro Canadá e, obviamente, para a Dinamarca, que fez a melhor campanha nas eliminatórias da Europa, só teve uma derrota, quando não já importava muita coisa. É um time que basicamente não tomou gol, né? Fez 30 e tomou 3. É um time muito forte, coletivamente muito bom e que, ó, o Eriksen ficou o tempo fora depois da quase morte na Euro, né? Em casa, inclusive, mas ele voltou em 2 jogos, meteu 2 gols e volta para elevar o nível de um meio-campo muito bom, de um ataque dinâmico. É bom ficar de olho na Dinamarca. A Dinamarca pode ser, não acho que vá para a final, tá? Mas a Dinamarca pode ser em 2022 o que a Croácia foi em 2018. E aí, óbvio, depende também do desenho das chaves depois de mata-mata. Mas se a Dinamarca não for pro mata-mata, eu em parte vou ficar surpreso ali, obviamente, dependendo do grupo. Mas não é legal ter a Dinamarca no grupo. Não é legal ter a Dinamarca no grupo. Acho, inclusive, que a Croácia, essa Copa, não vai fazer muita coisa. A Sérvia é um time que pode incomodar, muita força física, não é um time legal de enfrentar, mas também acho que tem sérias limitações. Coreia do Sul, Arábia Saudita, acho que essa galera não vai fazer muita coisa. O Irã vai ser um time difícil de se ganhar dele, mas também não imagino fazendo muita coisa. Mas assim, vai ser chato de enfrentar. É uma Copa que todo mundo sabe jogar, né? Não vai ter nenhum time aí a passeio. Estando ali, falando, esse aí é a mãe do grupo. Eu não sei se eu apostaria muito minhas fichas nisso. Talvez nesse momento, na Arábia Saudita, talvez no Marrocos, mas num geral, eu acho que vai ser uma das Copas mais disputadas que a gente teve recentemente. Isso eu considero favoritos, segundas forças. Ao mesmo tempo, das segundas forças, vem os decepcionáveis e quem pode surpreender. Para mim tá muito claro o desenho. Essa é a fotografia do Polêmicas Vazias para a Copa de 2022. Favoritos: França, Brasil, Inglaterra. Segundas forças: Alemanha, Bélgica, Espanha, Holanda,
Argentina e Portugal. E alguns desses são os que podem decepcionar ao mesmo tempo. Argentina, Holanda, Portugal e Bélgica. Não colocaria aí nem Espanha, nem Alemanha. Podem surpreender e é bom ficar de olho. Suíça, Dinamarca, Senegal e Canadá. E aí vocês botem nos comentários os de vocês. Separa bonitinho nos comentários, tá? Bota favoritos ou favoritaços, segundas forças, podem decepcionar e podem surpreender. Beleza? É nóis, tamo junto e se inscreve por gentileza, tá? Um abraço. O que eu dei trabalho pra edição agora foi piada.